E hoje quem está aqui na Semana Literária em Curitibanos é o jornalista e apresentador do Jornal do Almoço em Florianópolis, Mário Mota. Mário, prazer ter você aqui em Curitibanos. Como que é para você, como que você vê hoje o jornalismo rápido através da internet? Samuel, telespectadores do Via Pública, eu vejo desta forma, ou seja, com o advento da web, especialmente da internet, das redes sociais, quem antigamente se sentia proprietário de uma notícia, de um fato, de uma informação e estabelecia parâmetros para que quem quisesse saber mais sobre aquele fato era obrigado a seguir os ditames desse proprietário da notícia, hoje em dia democratizou-se muito mais a informação. Quer dizer, qualquer pessoa hoje com um celular na mão tem um belíssimo canal de comunicação. E não há mais donos de notícias. Por mais que os grandes veículos, as emissoras de rádio e de televisão estruturadas, por mais que os grandes jornais, revistas, com grandes equipes de repórteres, continuem fazendo o seu papel e muito bem, e não há como querer comparar o trabalho feito, mas eles também tiveram que abrir os seus espaços para que o ouvinte, o leitor, o telespectador dissesse o que pensa, contasse a sua visão da notícia e, de certa forma, se comunicasse. Então, eu acho que a internet, especialmente como vocês, por exemplo, com uma web TV, a internet permitiu que se democratizasse muito mais a comunicação entre as pessoas e, evidentemente, o jornalismo também através das notícias. Bom, Mário, uma questão que é bastante debatida no meio, na categoria, é a questão da opinião. Então, na tua opinião, o jornalista ele deve emitir opinião sobre a matéria ou ele tem que ser imparcial? Se você espera a imparcialidade de alguém, é melhor arrumar uma cadeira, sentar, porque não existe imparcial. Ninguém é imparcial nunca, em momento algum. Até mesmo na imparcialidade você tomou um lado, que é ser imparcial. Você então está sendo parcial, a favor da imparcialidade. O que é que você deve esperar de um jornalista? A isenção. Especialmente quando ele vai contar um fato. Então ele tem que pegar a parcialidade dele, o lado que ele optou tomar, colocar de lado e contar o fato, buscando o maior número de circunstâncias que cercam esse fato. O Nietzsche é que diz, um fato não existe. O que existe são as circunstâncias. Por outro lado, quando você vai emitir a sua opinião, entre aspas, você deixou de ser o jornalista que estava contando o fato. Eu entendo que hoje em dia se aceita muito mais isso, desde que fique claro que eu não estou contando o fato. Eu estou emitindo a minha opinião a respeito dele. Aceita-se muito mais a figura, inclusive, do âncora, que deixa de ser o anchor, o gancho, o anchorman, o anchorman, que era o gancho entre os vários fatos, as várias notícias e os vários comentaristas, para fazer algum tipo de chamada, algum tipo de cobrança. Eu, particularmente, acho relativamente temerário, mas você é um cidadão, você acaba de dar uma notícia em que uma autoridade pública não cumpriu o que prometeu, ou que pôs a mão no baleiro da coisa pública. Quer dizer, é muito difícil hoje você esperar que ele fique com uma cara de alface. Essa é a informação. Não, senhor, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Quer dizer, você acaba entrando na opinião. Eu tenho a impressão também de que mudou muito a forma do leitor, do telespectador, do ouvinte assistir o telejornalismo. Hoje ele quase espera que o apresentador fale por ele. A importância do jornalismo hoje, Mário? Eu acho que continua com uma grande fatia, e num país como o Brasil, eu diria uma grande fatia de responsabilidade, e num país como o Brasil, em que ele é denominado um quarto poder ou algo parecido, talvez, eu não diria um poder, mas é uma espécie de corregedoria. Talvez a gente espere, antes das autoridades policiais, que o jornalista te conte algo que ele investigou e descobriu, justamente por essa isenção. Não vejo, não entendo que deveria ser essa a função do jornalista.
o chamado jornalismo investigativo. Mas eu não tenho dúvida que nós vivemos ainda no Brasil uma fase em que esse aspecto do jornalismo é algo muito importante para que a nação se veja, para que a nação se descubra e para as coisas boas e ruins possam ser do conhecimento de todos. Bom, Mário, conta pra gente algum fato que marcou a tua carreira, alguma matéria, alguma notícia. Meu Deus. Bom, de Jornal do Almoço são 29 anos, dia 5 de maio. De comunicação chega a 50 no final deste ano. Eu tive momentos muito interessantes e muito doloridos também. Me lembro, por exemplo, durante as enchentes de novembro de 2008, eu falava de Blumenau, um colega, o Ricardo Vandorf, entrou com uma matéria feita no Morro do Baú, de deslizamento, 1,5 metro de lama, e ele mostrando uma imagem de um bombeiro com um saco plástico nas mãos, enrolado, vinha caminhando por aquele barro e tal, e o Ricardo Vandorf, no off, disse: o bombeiro está trazendo o corpo de uma criança que ele conseguiu tirar do barro, está morta, evidente. Pô, e eu não tinha retorno de vídeo na prefeitura de Blumenau, onde a gente estava temporariamente, que era o único lugar de onde se podia transmitir. E alguém chegou com um telefone celular digital que pegava a TV. Mário, você quer um retorno de vídeo? E o Ricardo estava com a matéria, não era? Eu quero. Quando eu bati o olho, a imagem que veio na matéria, eu não sabia o que viria. Era justamente essa, do bombeiro trazendo uma criança. E aí você consegue ser imparcial, você consegue ser isento, quer dizer... Eu tive que morder aqui os lábios, um truquezinho que a gente usava no circo, não é? Para não chorar ou para não rir, para poder segurar a emoção. Deu vontade de abrir a boca, não é? E eu quase não consegui tocar. Felizmente, muita gente que assistiu estava sentindo a mesma coisa, porque no dia seguinte chegaram muitas mensagens na TV dizendo: olha, diga para o Mário não ficar chateado não, de ter que segurar o choro, porque nós também estávamos chorando lá em casa, que foi uma imagem muito triste. E tive momentos maravilhosos. O Jornal do Almoço, por exemplo, aqui em Curitibanos, na frente da igreja, eu me recordo como se fosse hoje, nós trouxemos uma apresentação dos japoneses da colônia que hoje é município, não é isso? Aqui. E eu me lembro claramente que foi uma apresentação magnífica. E certamente muitos dos mais idosos, me perdoe, dos mais experientes como eu, que estão nos assistindo nesse momento, devem se lembrar. Esse projeto do Jornal do Almoço na Praça foi talvez o maior prêmio que eu pude receber. Primeiro porque eu nasci num circo, viajando, conhecendo as pessoas, indo até as cidades. Segundo, porque quando eu entrei na RBS, eu tinha saído da TV Planalto de Lages, onde fazíamos muito disso. Nós íamos muito às comunidades, porque era uma TV pequena ainda, e a única forma de você poder trazer as pessoas para nos assistir era colocando essas pessoas no ar. Quando eu cheguei na RBS, eu dizia exatamente isso. A RBS tem que quebrar um pouco o seu enclausuramento em Florianópolis. E foi justamente o que esse projeto nos proporcionou. Além de proporcionar ao Estado se conhecer, porque eu me lembro que a gente contava a história da cidade, da região, em todos os seus aspectos. Então foi um projeto que, confesso a você, me deu e me dá muito prazer de ter participado dele, humildemente, na minha condição de apresentador. Mário, muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço a você e a comissão organizadora da Semana Literária. Eu venho aqui para conversar com vocês muito menos como um escritor, por exemplo, e muito mais como um leitor apaixonado, que teve muita dificuldade para estudar. Até a 8ª série do ginásio eu fazia 18, 19 transferências por ano no circo. E se de algum modo isso puder servir de referência para as pessoas que hoje nos acompanham, de que é possível, mesmo com toda a dificuldade, você usar os livros a seu favor, eu não tenho a menor dúvida de que valeu muito a pena ter vindo. Eu gosto muito dessa região serrana, conheci Curitibanos em 1974, era terra ainda do Cancião ou do Patucci, hoje é Cáser, se não me engano, o posto aqui dali até Chapecó ainda era terra. E eu cheguei a Curitibanos mais ou menos naquele período.
Então, tenho que agradecer muito o carinho recebido aqui. Muito obrigado a vocês também. E a Semana Literária continua até o dia 3. Você pode vir e conferir aqui todas as palestras e também aproveitar, se você quiser, para comprar um livro, porque o preço está bem acessível.